tudo bem? Eu me chamo Rodrigo e hoje eu irei explicar uma alteração legislativa recentíssima que alterou as disposições quanto ao contrato de compra e venda de imóveis na planta, muito comumente comprados através de um fluxo imobiliário. A pessoa ela chega em um imóvel que está sendo construído, realiza o contrato de compra e venda através de um fluxo imobiliário, pagando parcelas mensais, para que ao final ela quite o valor restante através de um financiamento imobiliário ou com recursos próprios. A alteração legislativa se deu conforme a Lei 13.786 de dezembro de 2018, que alterou justamente a Lei dos Condomínios em Edificações Imobiliárias e a Lei do Parcelamento do Solo Urbano. O artigo 67A, incisos 1 e 2, parágrafo 5º, foi dada uma nova redação através dessa nova alteração legislativa, no sentido de que, caso a rescisão contratual se dê por culpa do consumidor, a construtora teria o direito de reter 50% das parcelas pagas a título de fluxo imobiliário. E a lei, conforme as disposições trazidas, entrará em vigor a partir da sua data de publicação. Ou seja, isso significa que as regras já estão valendo. Vamos dar um exemplo para ficar claro. Vamos supor que você queira comprar um imóvel de R$1 milhão e você encontra este imóvel de R$1 milhão na planta. Você deseja comprar o imóvel em construção. Então você vai até o estande de compras e realiza um contrato de compra e venda, dizendo que você pagará a título de fluxo imobiliário um valor aproximado de R$300 mil, para que, quando da entrega do imóvel, você se comprometa a quitar o valor com recursos próprios ou com financiamento imobiliário. Vamos supor que você pagou todos esses R$300 mil a título de fluxo, só que no momento da entrega das chaves, você não conseguiu o financiamento imobiliário. E aí, será que neste caso seria devido que você restituísse este valor, estes R$300 mil que você pagou ao longo de vários anos? A jurisprudência ela entendia de forma favorável ao consumidor. Porém, essa nova legislação ela trouxe um entendimento de que a construtora teria o direito de reter a metade dos valores que você pagou a título de fluxo. Ou seja, se você pagou R$300 mil, a construtora teria o direito de permanecer com R$150 mil dos valores que você pagou, né? A jurisprudência caminhava justamente no sentido de devolução de 90% a 75% dos valores pagos pelo consumidor. Ou seja, o consumidor ele tinha uma proteção jurídica muito maior quando este tipo de relação era regulamentado pela jurisprudência. Além do mais, a taxa SAT, que era uma espécie de serviço de assessoria técnico-imobiliária, que servia para minuta de contratos, que servia para aprovação de financiamentos, ele só era devido caso o consumidor tivesse consentido de forma expressa e contratualmente para este serviço. Se fosse embutido este serviço sem a declaração expressa do consumidor, esta taxa também não seria devida e deveria ser retornada ao consumidor. Por fim, a taxa de corretagem, a comissão de corretagem, era somente devida se o consumidor consentisse de forma expressa e tivesse conhecimento inequívoco, sem dúvidas, de que este ônus lhe incumbia, não é? Bom, vamos analisar agora se esta lei vai pegar, se esta lei será constitucional, se esta lei vai valer no final das contas. Primeiramente, é importante ressaltar que todo o nosso ordenamento jurídico, todas as nossas leis, elas são sustentadas por princípios constitucionais e infraconstitucionais. Um dos mais importantes princípios infraconstitucionais são justamente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que eles trazem uma espécie de bom senso para a aplicação das normas em favor dos cidadãos ou mesmo em favor do Estado. Vamos supor o seguinte exemplo. Vamos supor que eu tenha um cliente e presto serviços advocatícios para este cliente. Eu coloco no meu contrato de honorários advocatícios que eu irei embutir uma multa de 50% caso o meu cliente decida contratar outro advogado. Será que essa lei
seria razoável e proporcional? Será que essa disposição contratual ela seria razoável e proporcional? Será que eu não estaria ferindo o bom senso da ética contratual privada? É por isso que existem estes princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que é justamente para evitar certos descalabros, certos abusos, tanto por parte do Estado como por parte dos particulares. Além do mais, a Constituição Federal ela elegeu em seu artigo 5º, inciso 32, que o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. E através dessa disposição foi criado o Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, o Código de Defesa do Consumidor ele é uma norma constitucional. E perante o seu artigo 6º, temos que são direitos básicos do consumidor a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos. Ou seja, será que esta norma, será que esta multa de 50% em caso de descumprimento de um compromisso de compra e venda, ela realmente previne o consumidor? Será que ela realmente repara os danos patrimoniais sofridos pelos consumidores, ou será que ela inflige um dano aos consumidores? Porém, isso deverá ser analisado pelo nosso poder judiciário. Como até o âmbito do STJ somente a análise da legislação federal, muito provavelmente até o STJ esta multa ela será devida. A chance que os consumidores têm para reverter esta situação será justamente se eles pleitearem no âmbito do Supremo Tribunal Federal, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e pelos princípios de defesa ao consumidor. Ou seja, a última instância dos consumidores deverá ser justamente o Supremo Tribunal Federal. E as possíveis consequências econômicas? Qual seria, por exemplo, uma consequência econômica causada através da estipulação de uma multa de 50% sobre a não quitação do imóvel comprado na planta? A primeira de todas é justamente o desaquecimento do mercado imobiliário. Ora, se o consumidor ele tem ciência de que se ele não conseguir comprar o imóvel na planta através do pagamento de fluxo e a quitação no momento da entrega das chaves, muito provavelmente ele sopesará, sabendo que existe uma multa de 50%, e não fará a aquisição deste imóvel na planta. Valerá muito mais a pena que ele junte as suas economias e compre o imóvel já pronto. Para que ele iria correr o risco de perder metade do valor investido? Pode ser que esta lei acarrete num desaquecimento do mercado imobiliário. A segunda consequência econômica seria justamente uma análise de crédito mais rigorosa quanto a esses contratos de compra e venda imobiliária através de um fluxo. Ou seja, as instituições financeiras, elas muito provavelmente começarão a exigir a comprovação de crédito, a comprovação de renda, a capacidade econômica de arcar com o financiamento, antes que o consumidor assuma justamente este compromisso de fluxo imobiliário. E por fim, diferentemente do que aparenta, esta alteração legislativa não será benéfica para ninguém, nem para as construtoras, nem para os consumidores e muito menos para a instituição financeira, pois os consumidores eles terão uma multa de 50% que afastará a compra desse tipo de empreendimento. As construtoras, por sua vez, elas venderão menos imóveis. E por fim, os bancos, eles terão menos financiamentos para conceder. Ou seja, é uma lei que prejudicará a todos em conjunto. E por fim, eu deixarei uma frase do Rui Barbosa no seguinte sentido: se os fracos não têm a força das armas, que se armem com a força do seu direito, com a afirmação do seu direito, entregando-se por ele a todos os sacrifícios necessários para que o mundo não lhes desconheça o caráter de entidades dignas de existência na comunhão internacional. Pessoal, a única coisa que temos para nos defender é justamente os nossos direitos básicos.
Ou seja, é muito importante que nós exerçamos esses direitos básicos que possuímos, pois o Estado ele tolheu várias de nossas liberdades, né? E a única coisa que nós temos é justamente o nosso direito. Então, nós temos que exercer este direito, mesmo que o Estado não venha conceder. Pois caso o Estado não venha conceder um direito legítimo que os seus cidadãos possuam, isso será um evidente sinal à comunidade internacional de que o nosso Estado é irrazoável, que o nosso Estado é ilegítimo e que o nosso Estado é justamente imoral. Então, nós temos que exercer o nosso direito, mesmo que haja a existência de uma lei totalmente imoral e totalmente contrária aos interesses da nação. Então era isso que eu tinha a dizer hoje. Se vocês gostaram, curta o nosso vídeo. Se tiver algum tipo de dúvida ou algum comentário, poste. Eu irei responder todos eles na medida do possível. E se inscreva em nossa página. E até uma próxima oportunidade.